Vamos mudar de assunto agora? As temperaturas despencaram em Santa Catarina, todo mundo já sabe disso. O frio intenso traz alguns riscos à saúde, principalmente para as pessoas da melhor idade. Nessa época, gente, a proteção térmica faz toda a diferença para evitar complicações respiratórias, até problemas circulatórios. Para sabermos como nos proteger, passar por esses dias gelados, com mais saúde e segurança, eu recebo hoje aqui no estúdio o médico clínico geral Felipe Reis de Abreu Schmidt. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Boa tarde. Sim. Doutor Felipe, a gente tem acompanhado aí temperaturas mais baixas, até o blumenauense está reclamando demais, porque alguns dias com temperaturas baixas, na casa dos 7 graus, durante uma boa parte da manhã, e a gente vê uma necessidade de aquecer o corpo também maior. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Não é besteira a gente falar que precisa estar quentinho, né? Não é besteira. Tem alguns estudos até que demonstram que abaixo de 15 graus, conforme vai abaixando a temperatura, a cada 5 graus a gente vai aumentando inclusive risco de internações por infecções respiratórias graves e tal. Então não é besteira se proteger do frio, realmente faz sentido. Aquela história que a vovó contava de bota um agasalho a mais, faz todo sentido, ela tinha razão. Então abaixo de 15 graus a temperatura que o nosso corpo também precisa trabalhar mais para se manter aquecido. Sim, manter o corpo ativo faz diferença na regulação térmica do nosso corpo, hidratação, uso da vestimenta adequada, né? Proteção das extremidades, uso de meias mais grossas como lã ou térmicas, luvas, isso tudo faz diferença assim na proteção contra o frio. A gente precisa agasalhar crianças, adultos e idosos, mas nos idosos especialmente, passa frio, ficar com as extremidades geladas, não está bem agasalhado, oferece quais riscos? Isso é uma situação bem delicada. O idoso, ele tem já naturalmente, no envelhecimento dele, alterações na vasculatura. Artérias e veias começam a ficar mais rígidas. Então a exposição ao frio extremo, ela começa a ter uma vasoconstrição, que é a diminuição do calibre desses vasos, e isso traz riscos, né? Aumento de pressão súbita, né? E vai, entre outras questões ali fisiológicas que acontecem, pode acontecer, aumentar o risco de infartos, aumentar o risco de AVCs, de arritmias. Então é um caso bem complexo nos idosos, que são um grupo mais frágil. E a gente tem acompanhado também, infelizmente, mais casos de doenças respiratórias, de casos de pneumonia e até mortes por causa da influenza, né? Uhum. O frio tem uma relação muito íntima com esse tipo de situação, porque a gente tem alterações na imunidade, principalmente na população idosa que já tem o funcionamento do sistema imunológico mais reduzido, né? A produção de células deles é um pouquinho diferente. A gente tem mudanças na mucosa, na movimentação dos cílios que a gente tem no trato respiratório, que fazem justamente uma proteção contra essas infecções. Então a gente tem um risco aumentado de infecção e também um risco aumentado de gravidade de infecção, principalmente nos idosos. A gente está até acompanhando algumas imagens das pessoas nas ruas, bem agasalhadas no início da manhã. Então, assim, a orientação é que pelo menos saia de casa bem agasalhado, tem que sentir que está quentinho e depois vai tirando as camadas se for necessário, né? Se for necessário. Isso, os ajustes conforme o ambiente interno normalmente é mais aquecido, então a gente pode fazer os ajustes, mas exposto ao frio sempre bom estar bem protegido. Tem um hábito que muita gente tem agora no inverno, liga o aquecedor do carro bem forte ou em casa, em algum ambiente, coloca o aquecedor bem quentinho. Também tem tomar cuidado com essa mudança brusca de ambiente, deixar num modo mais confortável? Sim, principalmente nos idosos, que eu foco um pouquinho mais neles, porque é uma população que sofre mais nessa época, né? A mudança súbita ou brusca de temperatura, ela pode exacerbar as respostas do corpo. Então, como eu falei, que a pessoa pode ter um aumento da pressão arterial por conta de um frio mais intenso. Isso, quando há uma mudança abrupta, isso pode exacerbar. Ah, entendi. Agora, doutor, a gente tem aqui algumas dicas da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Queria compartilhar com o nosso público e ver também tua opinião a respeito. Primeiro item,
utilizar roupas e agasalhos bem quentes, né? Adequados, como principalmente para quem faz atividade ao ar livre, acaba colocando muito casaco, aí começa o corpo a suar e pega aquela chamada friagem depois, né? Depois com o corpo muito quente, fica numa temperatura muito baixa. Isso é bom evitar, né? Sim. A friagem justamente fala sobre isso, sobre a gente ter essa diferença de temperatura abrupta, né? Então, é justamente essa situação que a gente estava conversando sobre essas mudanças bruscas, né? Muito bruscas. Tomar bebidas quentes, chá, chocolate é bom, hein? Chocolate, um cafezinho, ingerir sopas e caldos, isso também ajuda a regular a nossa temperatura corporal? Ajuda, a gente vai ingerindo bebidas quentes, a gente consegue regular melhor também a nossa temperatura, com a ressalva do chocolate que não é para todo mundo, né? Verdade. Optar por bebidas menos calóricas e saudáveis, né? Verdade. Banhos devem ser rápidos em temperaturas amenas. Alguma orientação com relação a banho? Também por causa do choque térmico, né? Essa questão de, vou tomar um banho muito quente, a gente está exposto ao frio, e aí de repente a gente entra numa água muito quente e após sair do banho também voltamos a expor por frio. Então essas reações abruptas vão causar mais problemas para a gente normalmente do que a gente ter uma água com uma temperatura mais amena. Hidratação da pele também é importante, né? Sim, evita também feridas, ressecamento, também é importante. Cobertores, outras mantas que podem ajudar também. E aí tem um ponto bem importante aqui, tomar vacina contra a gripe e pneumonias. A gente conversava que continuam baixas as quantidades, né, de vacinação. Poucas pessoas foram se vacinar contra a gripe. Sim, a gente tem um estado de alerta em 18 estados, se eu não me engano, no Brasil, em relação a risco de infecções respiratórias. E em Santa Catarina nós estamos muito abaixo da meta. A gente tem uma meta de em torno de 90% de população vacinada e hoje a gente está em torno de 45% a 50%. Com certeza. Buscar ajuda médica se o idoso apresentar sintomas de confusão mental, calafrios ou dificuldades respiratórias. Esses são sinais de que está tendo algum problema e que pode estar tendo um começo de pneumonia ou alguma coisa nesse sentido? Com certeza. O idoso ele tem sintomas, até pela questão que eu falei do envelhecimento do sistema imunológico, eles vão ter sintomas mais, às vezes, inespecíficos. Então, às vezes, um idoso que está apresentando sinais de confusão mental, uma fala desconexa, né? Ele pode estar apresentando hipertermia, ele pode estar apresentando uma infecção respiratória um pouco mais grave. Então é importantíssimo buscar ajuda nesses casos. Tem um ponto aqui também, em locais com lareiras, é importante ter cuidado, porque aquele excesso, né, às vezes com um aquecedor ou em ambientes com lareira, também a saúde pede socorro em algumas situações, né, tem que cuidar. Isso. Justamente esses tipos de cuidado vão acabar remetendo a conversa sobre as mudanças bruscas de temperatura. Você normalmente não vai ter, no local que você tem lareira, não é onde você vai descansar depois, tal. Então você pode acabar tendo um choque de temperatura maior também nesse tipo de situação. Quais as doenças que a gente pode relacionar? A gente falou já de pneumonia, gripes, resfriados. Relacionar também com essa queda de temperatura, a gente percebe que começa a ficar mais vulnerável a doenças respiratórias, né? Sim, as doenças respiratórias, para quem já tem doenças prévias, né? Como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, que são doenças respiratórias. Elas podem ser exacerbadas, a gente tem uma inflamação maior na via respiratória e uma defesa um pouco pior nesse tipo de situação, então a gente pode ter exacerbação dessas doenças, a pessoa pode começar a ter mais crises do que o normal. Além disso, também na parte cardiovascular, né? A exposição ao frio, ela pode aumentar o risco realmente de morte súbita, infarto, AVC, arritmias, por exemplo, a mais comum nesse tipo de caso, a fibrilação atrial, que são situações bastante graves, né? Demanda atenção muito rápida, né? Alerta bem importante. Muitíssimo obrigada, Dr. Felipe, por ter vindo aqui conversar com a gente, compartilhar essas informações. Tem gente que adora o frio, é frizinho gostoso, mas tem que se proteger acima de tudo, né? Com certeza, com certeza. A proteção contra o frio faz parte da prevenção na saúde, né? Então é muito importante sim, é um tema bastante relevante. Muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Prazer recebê-lo.